dia, a paz do Senhor, irmãos. Estamos hoje, mais um domingo, aqui para aprendermos mais uma lição da Palavra de Deus. É com muita alegria que nós temos essa oportunidade, esse privilégio de transmitirmos a verdade do Senhor. Nesse momento nós vamos orar pedindo a direção do Senhor para a lição que será ministrada. Deus, muito obrigada por esta manhã tão agradável e muito obrigada, Senhor, porque o Senhor está aqui conosco para nos instruir. Senhor, fala aos nossos corações conforme a necessidade de cada um de nós. Ensina-nos, ó Pai, conforme a Tua vontade. Muito obrigada, é o que te pedimos. Pedimos a Tua direção, Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Amém. Vamos ler o texto que se encontra lá em Mateus, capítulo 18, versos de 23 a 35. Que diz assim: Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com o que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então, o servo, prostrando-se reverente, rogou: Sê paciente comigo e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários, e agarrando-o, o sufocava, dizendo: Paga-me o que me deves. Então, o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: Sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão, até que saldasse a dívida. Vendo seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então, o seu senhor, chamando-o, lhe disse: Servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos, até que ele pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Que a palavra do Senhor seja abençoada nos nossos corações. Nós vamos agora ter um momento de louvor. Assim carregou nossas dores e o seu castigo nos traz paz e a esperança não se vai. A oferta pela culpa ele ofereceu para satisfazer sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho
Senhor, obrigado, Pai, por esse momento de louvor, Pai. Obrigado pela oportunidade que nós temos, Pai, de, através dessa forma, de estarmos nos reunindo, de estarmos conectados, Pai, uns com os outros. Abençoe, Pai, abençoe essa lição que nós vamos ouvir agora, que isso entre em nossos corações e que a gente faça uso disso durante todas as nossas vidas. Em nome de Jesus, te louvo, te agradeço. Amém. Então, nós vamos hoje estudar o 11º capítulo do livro Andando nos Passos de Jesus, e o tema da nossa lição hoje é Perdoando como Jesus. E hoje nós temos aqui na nossa companhia a Késia. Ela vai nos auxiliar nesta lição, ela é a nossa aluna. Hoje ela está representando todos os alunos da Escola Bíblica Dominical. Bom dia, Késia. Oi, bom dia, paz do Senhor, irmãos. Perdão. Perdão faz parte do caráter de Jesus. Quando Jesus estava na cruz, no momento da sua crucificação, esta aqui foi uma das frases que ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Como é que Jesus podia fazer uma oração desse jeito, uma oração de perdão, num momento tão difícil em que ele estava em volta dele, ele estava no meio de tantos inimigos, estava diante de tantos perseguidores e que o maltratavam? É essa questão que nós vamos analisar nesta lição hoje. Antes de analisarmos o caráter de perdão de Jesus, nós vamos entender o que é o perdão. Késia, você tem uma definição de perdão? Perdão é quando você esquece o seu sentimento de raiva ou então um sentimento de ira contra alguém que te ofendeu de algum modo. Mas tem uma definição aqui que eu gostaria de compartilhar com os irmãos do dicionário que está aqui no nosso livro, que diz assim: perdoar é abandonar o ressentimento contra aquele que ofendeu, deixar o desejo de punir ou parar com a ira contra alguém. O conceito radical parece ser deixar ir ou abrir mão de. Abandonar o desejo de vingança ou revide. É a decisão de deixar ir o desejo, de guardar ressentimento ou tirar desforra quando alguém nos fere. Esta é a definição que o autor colocou aqui no livro. Pela definição que ele colocou, a gente pode entender que o perdão ele está diretamente ligado com uma questão que se chama libertação, liberdade. Perdoar é liberar aquele que está prisioneiro a alguém. Prisioneiro pelo quê? Quando alguém comete um delito contra o outro, é como se aquele que não perdoa o delito tivesse com ele aquela pessoa que o magoou o tempo todo ali presa dentro dele. É como se aquela pessoa, aonde é que a vítima, né, vamos dizer assim, aquela pessoa que foi magoada, for, aquele que o magoou estará junto em todos os momentos ali preso. E isso também vale para os dois lados. Tanto a pessoa magoada fica aprisionando aquele que a magoou, quanto também aquele que cometeu o delito contra outra pessoa fica presa pela falta do perdão. Eu coloquei uma frase aqui que quer ilustrar mais ou menos essa descrição. O ato de perdoar representa libertar do aprisionamento a vida do ofendido, aquele que é objeto de perdão. Ou seja, o perdão, ele liberta aquele que ofendeu e também liberta o ofendido. Késia,
Na Bíblia, agora vamos para a Bíblia. Você tem algum exemplo da Bíblia de uma pessoa que Jesus perdoou? Sim, vários exemplos, né? Várias passagens mostram Jesus perdoando as pessoas. E no livro ele cita a história daquela mulher que chegou aos pés de Jesus procurando perdão. E ela tinha um frasco de perfume, né, com ela, e ela derramou aquele frasco, que era muito caro, aos pés de Jesus. E em sinal de arrependimento, ela também estava lá chorando, e as lágrimas que caíam nos pés de Jesus, ela secava com os cabelos, porque ali ela estava realmente arrependida, procurando o perdão de Cristo. Sim, muito bem. Esse exemplo que a Késia citou, ele mostra que Jesus perdoa as pessoas que se arrependem e que chegam a Ele com o coração quebrantado. Mas Jesus, ele não perdoa somente pessoas assim. Jesus também perdoou os seus inimigos. Jesus também perdoou aqueles que o perseguiam, que o ofendiam. Nós vemos que no ato ali da sua crucificação, Jesus ele perdoou os líderes judeus, que foram aqueles que durante todo o ministério de Jesus, eles colocavam barreiras para que os ensinos de Jesus fossem propagados. Eles distorciam as palavras de Jesus e que por fim eles mesmos patrocinaram a crucificação de Jesus. Foram eles que promoveram aquele evento para que o Senhor, o Rei dos Reis, fosse crucificado. Jesus também perdoou, naquele momento da sua crucificação, os soldados romanos, aqueles que o prenderam, que o espancaram, que derramaram sangue de Jesus pelas chicotadas, pela cruz que foi colocada na sua cabeça, e eles também escarneceram de Jesus, cuspiram, esbofetearam Jesus. Quantas coisas eles fizeram para machucar o nosso Rei, para machucar o nosso Senhor. E o Senhor Jesus conseguiu perdoar aqueles que pregaram os pregos nas suas mãos, que pregaram os pregos nos seus pés e que fizeram ele tanto sofrer. E também ali na cruz, quando Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Ele também estava perdoando aquela multidão que zombava dele, que falava palavras ofensivas, que escarneciam dele, que cuspiam nele também. A todos eles, os seus algozes, Jesus perdoou. Engraçado que nós podemos ver que a oração de Jesus foi uma oração pedindo ao Pai que perdoasse. Talvez, se nós estivéssemos no lugar de Jesus, nós não iríamos fazer uma oração assim. A nossa oração provavelmente seria: Deus, por que o Senhor está permitindo que eles façam isso comigo? Por que é que o Senhor não interrompe essa perseguição? Por que o Senhor não castiga eles? Por que ó Pai, que o Senhor tem permitido? Veja o que eles estão fazendo comigo. Vejam que vejam que essas pessoas estão me afrontando. O Senhor não me ama? Não é assim que muitas vezes nós vamos questionar a Deus? Mas Jesus não. Na sua oração, o Senhor Jesus pediu perdão, que o Pai perdoasse aos seus algozes. E por que Jesus era assim, tão pronto a perdoar? Por que Jesus tinha essa facilidade, ou tinha esse caráter perdoador? Você poderia dizer, Késia? Bom, na verdade, Jesus ele estava aqui representando o caráter de Deus. E o caráter de Deus é de um Deus perdoador, que nos perdoa. E eu vou ler um versículo, lá em Salmo 103, versículo do 8 ao versículo 12. Diz assim: O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades.
Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto dista o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Muito bem, esse é o caráter do nosso Deus. É um caráter perdoador. Jesus era aqui na terra a encarnação do próprio Pai, perdoador. Então, para a gente entender esse caráter de Jesus, ou seja, o caráter do Pai refletido em Jesus, nós podemos ver desde o início, lá com Adão e Eva. Nós vamos só recapitular esse fato da história, que todos nós já conhecemos, mas só para nós podermos enquadrar ali o caráter de perdão de Deus. Como que aconteceu? Adão foi colocado no jardim depois de criado, e Deus deu uma ordem a ele que ele não pudesse comer, que ele pudesse comer de todos os frutos do jardim, mas daquela árvore do conhecimento do bem e do mal, ele não pudesse comer. Entretanto, Adão desobedeceu e comeu do fruto. Quando Adão comeu do fruto, logo ele já sentiu dentro dele aquele medo, aquela vergonha, aquele distanciamento de Deus. Ele se escondeu de Deus. E quando Deus chegou para a prestação de contas com Adão, Deus perguntou: mas Adão, por que você fez isso? E naquele momento, quando Deus perguntou a Adão, você comeu do fruto? Esse era o exato momento em que Adão teve a oportunidade de ser redimido do seu pecado. Se naquele exato momento Adão tivesse chegado para Deus e falado assim: ah, Deus, realmente eu pequei, eu errei, eu não deveria ter feito isso, eu quebrei esse acordo, eu quebrei a nossa aliança, o nosso contrato, e eu errei, me perdoa. Queridos, com certeza, se Adão tivesse se arrependido naquele momento, tivesse quebrantado o seu coração, tivesse reconsiderado a sua situação de pecador, daquele que errou, e pedisse perdão, eu tenho certeza que naquele momento Adão já iria receber o perdão de Deus. Entretanto, nós podemos ver que Adão, ele não sabia o que era o perdão. Ele não tinha consciência do que era o perdão. Ele não tinha como usar o perdão ou pedir perdão, porque ele não tinha noção desse conceito, dessa definição. Portanto, Deus, ele prometeu para Adão, aquele que iria nascer da semente da mulher, Jesus, que iria esmagar a cabeça da serpente. E através de Jesus, um dia a humanidade iria conhecer ou ter consciência ou ter um conhecimento do que é verdadeiramente o perdão. Qual é o perdão de Deus? Então, Jesus veio. Ele veio à imagem de Deus. Ele veio com o caráter divino a esse mundo pecaminoso para aqui, através do seu sofrimento, através da sua morte, através do sangue derramado, nos lavar, nos purificar, nos oferecer o perdão dos pecados. Só através desse sacrifício de Jesus é que nós somos perdoados. Assim nós podemos conhecer de uma forma prática, verdadeira, real, concreta, o que é o perdão. É como se Jesus fosse a própria encarnação do perdão de Deus para a humanidade. Nós podemos analisar também que pela definição que nós colocamos de perdão lá no início
da lição que esse sacrifício de Jesus, essa demonstração do amor e do perdão de Deus através de Jesus nos liberta, nos torna livres. O Senhor Deus, ele nos libertou do pecado, nos libertou daquilo que nos aprisionava, nos libertou da morte eterna. Pela manifestação do perdão de Deus, toda a humanidade, através de Jesus, é livre. Amém? Amém. E quanto a nós, Késia? Você pode ler para nós em Colossenses 3:13. Nós até agora vimos o caráter de perdão de Jesus. E nós? Colossenses 3:13 diz: Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Perdoar. Quando o Senhor nos dá essa ordem, é um mandamento. Na verdade, quando nós lemos esse texto escrito pelo apóstolo Paulo, nós podemos ver que assim como o Senhor nos perdoou, nós também temos essa ordenança para perdoar. Perdoar não é uma opção. Nós não temos essa opção de perdoar ou não. Todos aqueles que estão em Cristo Jesus, todos aqueles que seguem os passos de Jesus, todos aqueles que são a imagem e semelhança de Deus, também precisa desenvolver dentro de si esse caráter perdoador. E isso nos liberta também de toda amargura, nos liberta do rancor, nos liberta de problemas pessoais com Deus, até de relacionamento com o próprio Deus. Eu quero ler aqui no nosso livro, na página 112, o último parágrafo, que diz assim: como pessoas que têm experimentado pessoalmente o perdão de Cristo, devemos perdoar não apenas aqueles que humildemente vêm a nós pedindo perdão, mas como nosso Senhor, devemos também perdoar aqueles que nos ferem e que nunca buscam o nosso perdão. Jesus claramente nos direcionou: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Amai os vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem. Vocês percebem, irmãos, que isso é uma ordem. É uma ordem. E por que devemos perdoar aqueles que nos ferem? Difícil, né, irmãos? Quando a gente chega para alguém e fala uma palavra como essa, uma palavra difícil, não é uma palavra fácil. Isso não é fácil. Se você falar, querido, você precisa perdoar aquela pessoa. Talvez aquela pessoa, aquele querido vai chegar para mim e falar assim: mas irmã Simone, você não sabe o que essa pessoa me fez. Essa pessoa me magoou muito, doeu muito. Eu tenho sofrido por causa daquilo que ela me fez. Às vezes você está falando isso porque não foi você que sofreu essa ofensa. Essa ferida que foi aberta dentro do meu coração me machuca dia após dia, não é fácil. Por que eu tenho que perdoar esta pessoa? Por que eu deveria perdoar alguém que me feriu tanto? Frequentemente, nós fazemos isso. Nós, pela nossa teimosia, queremos justificar a nossa ausência de perdão. Mas como? Como nós devemos resolver? Como podemos resolver esta questão? Primeiro, nós devemos entender uma coisa, que independente do que alguém fez, alguma coisa, do que foi feito por nós, independente daquilo que nós estamos sofrendo, nós precisamos perdoar, porque primeiramente, como nós já vimos,
Isso é uma ordem do Senhor. Isso é um ato de obediência a Deus. Porque Jesus diz lá em Efésios 4:32: antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Assim como nós fomos perdoados, queridos, nós também precisamos perdoar. Primeiramente, nós devemos olhar para nós mesmos, olhar a nossa condição. Nós não somos perfeitos. Cada um de nós não somos merecedores do perdão de Deus. Nós somos falhos, constantemente nós estamos pecando contra Deus. Então nós devemos perdoar, primeiramente porque nós fomos perdoados, também porque isso é uma ordem de Deus, e porque assim como Deus nos perdoou, nós também precisamos perdoar. Devemos perdoar porque nós também queremos ser perdoados. Quando a gente faz aquela oração do Pai Nosso, tem aquela parte que diz assim: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Então nós queremos receber sim o perdão de Deus. E ali naquela oração a gente se compromete em perdoar também. Então não tem justificativa. Independente do ato que nos ofendeu, nós precisamos perdoar. E em terceiro lugar, nós precisamos perdoar porque nós queremos ser livres. Nós devemos ou precisamos chegar diante de Deus livres, sem nenhum ressentimento, sem nenhuma mágoa, porque às vezes nós podemos perdoar alguém só de palavras, mas o Senhor conhece o nosso íntimo, o Senhor conhece o nosso coração e por isso nós precisamos chegar livres diante de Deus, livres de qualquer ressentimento, de qualquer amargura, de qualquer ato que nos prende, para podermos adorar ao Senhor e o Senhor receber a nossa adoração. Késia, diz alguma coisa a respeito, filha, do exemplo, da sua forma, da sua maneira de pensar, o exemplo de como funciona esse mecanismo do perdão. O que muitas pessoas não percebem é que nós temos uma ofensa muito grande com Deus. E mesmo assim, Ele resolveu nos perdoar. E muitas pessoas que receberam esse perdão acham difícil perdoar o próximo, que às vezes cometem uma ofensa mínima do dia a dia contra elas. E elas ficam guardando aquilo e não conseguem perdoar, sendo que Deus, Ele perdoou o nosso pecado. Então, Késia, nesse texto que nós lemos no início da nossa devocional, mostra o exemplo daquele rei. O rei, ele perdoou o seu súdito por uma dívida que ele não teria como pagar. A quantidade citada lá no texto era um valor impagável. Entretanto, o rei concedeu o perdão para aquele homem. E aquele homem tinha alguém que devia a ele uma quantidade tão insignificante. E ele foi cobrar dessa pessoa e colocou essa pessoa dentro da cadeia para aquela pessoa pagar. Mesmo aquela pessoa tendo pedido clemência, ele não conseguiu perdoar. E o rei ficou sabendo disso. E nós vemos que o rei, quando ficou sabendo dessa situação, ele ficou indignado e jogou aquele servo dentro da prisão e entregou aos verdugos até que ele pudesse pagar a sua dívida. A falta de perdão daquele homem o condenou eternamente, porque aqui é como se fosse uma sentença de prisão perpétua, porque como o texto cita que ele não teria condições jamais de pagar aquela dívida, ele ia ficar naquele sofrimento e não ia pagar a dívida. Então, quando a gente vê, entregou a esses verdugos,
entregou à prisão. Quando a pessoa não perdoa, é isso o que acontece, como nós ilustramos no início dessa lição. A pessoa ela fica aprisionada. O próprio inimigo, ele age na vida daquela pessoa com amarguras, com pesares, com dores. E nós, espiritualmente, diante de Deus, corremos um sério risco. Um sério risco de, por falta de perdão, não herdarmos a vida eterna. Isso é muito sério. A seriedade dessa lição, a seriedade desta palavra, a seriedade do perdão é grande. É algo assim que não temos muito o que questionar. Mas nós queremos ficar livres do pecado, da falta de perdão, livres da amargura, da vingança, do ressentimento e finalmente livres do pecado que nos leva à morte eterna. A falta de perdão, ela nos traz consequências não só físicas, mas principalmente consequências espirituais. Então, como resolver isso? Como nós podemos trabalhar essa questão? Primeiramente, quando nós formos vítimas de alguém que nos afrontou, que nos magoou, que cometeu algo contra nós, a coisa que a gente deve fazer é entregar isso a Deus. O perdão, ele é algo que a gente faz e o resultado desse perdão pertence a Deus, porque a palavra de Deus diz que ao Senhor pertence a ira. É o Senhor quem vai julgar todas as coisas. O Senhor, ele está vendo todas as coisas. Deus, ele vê quando nós sofremos perseguições, sofremos afrontas. E é o Senhor que vai se vingar por nós. Quando fazemos vingança por nossas próprias mãos, estamos, no fundo, protestando contra Deus. Não gosto do modo como o Senhor está tratando disso. É isso que queremos dizer. Essa pessoa tem me ferido e o Senhor não está fazendo nada com relação a isso? Então eu estou tomando a frente das coisas. É assim que nós agimos quando não perdoamos ou quando queremos fazer pelas nossas próprias mãos. É uma rebeldia contra Deus. De fato, o que nós precisamos fazer é: toma, Senhor, faça conforme o Senhor quer. Assim, quando nós perdoamos e entregamos ao Senhor a ofensa daqueles que nos magoam, nós estamos demonstrando um ato de confiança em Deus. Romanos 12:17 diz assim: não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Em segundo lugar, nós devemos lembrar quem nós somos. E, como já falamos aqui, sabemos que a nossa natureza não é boa. E assim como nós fomos perdoados dos nossos erros, dos nossos pecados, dos nossos males, também é o Senhor quem vai nos perdoar. Assim também nós precisamos perdoar aquele que nos ofende. E por último, aqui na página 115, no terceiro parágrafo, você pode ler, Kézia, por favor? Precisamos nos decidir a deliberadamente mostrarmos compaixão àqueles que nos têm ofendido. A Bíblia claramente ordena que os seguidores de Jesus não busquem vingança sobre aqueles que pecam contra nós. Romanos 12:20-21 nos instrui: pelo contrário,
Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque, fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a tua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Obrigada, Kézia. Muito bem. Vocês estão vendo? Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre sua cabeça. Essa deve ser a atitude nossa diante de uma perseguição, diante dos nossos inimigos. Não a vingança, mas sim o perdão. Perdão é um ato de decisão. Nós precisamos decidir perdoar. E esse perdão é justamente isso, é fazer o contrário. Ao invés de promover a vingança, é fazer atos que vão mostrar para aquela pessoa, para aquele inimigo, que ele está sendo perdoado. E quando se faz isso, libera-se o perdão, como a gente já explicou, é um ato de mão dupla. Tanto a pessoa que está perdoando, ela é tratada, quanto a pessoa que está sendo perdoada, ela também é tratada. Então, tanto nós temos liberdade de acesso a Deus, como aquela outra pessoa também vai poder encontrar ou ver em você que está perdoando a imagem de Deus. E aí, o próprio Deus vai poder se manifestar através desse perdão na vida daquela pessoa. Cada discípulo de Jesus tem sido e será ferido por outras pessoas. Como trataremos aqueles que nos têm ofendido? Depois dessa lição, nós podemos refletir sobre esta pergunta e nós possamos nos libertar de toda amargura, de todo ressentimento, perdoando assim como nós fomos perdoados. Nesse instante, nós vamos cantar uma canção ao Senhor. E enquanto nós louvamos ao Senhor com esta canção, você pode abaixar a sua cabeça aonde você estiver e peça ao Senhor que traga à sua memória alguém que você precisa perdoar. E nesta manhã, deixe o Espírito Santo de Deus fazer essa obra na sua vida, no seu coração, para que esse caráter perdoador possa inundar o teu ser e que você possa se libertar nesta manhã perdoando a quem te ofendeu. Amém? Eu não mereço tanto amor, eu não sou digno do teu perdão. A dor que passou meu Rei e meu Senhor, sempre o adorarei com amor. Filho
nossa alma, nós temos a liberdade para adorar, porque em Cristo Jesus nós recebemos o perdão dos nossos pecados, o perdão, ó Pai, de tudo aquilo, Senhor, que nos condenava, que nos aprisionava, ó Deus, tudo aquilo que nos condenava à morte. E hoje, Senhor, pelo sangue de Jesus Cristo, que foi derramado na cruz do Calvário, pela demonstração de amor para conosco, somos livres, libertos, salvos, redimidos e restaurados, ó Deus. Muito obrigada por tão grande amor, pelo teu perdão, esse perdão, ó Pai, que nos constrange, Senhor, e que através desse perdão nós também possamos ser tratados, ser conduzidos a perdoar, Senhor, a amar. Ensina-nos, ó Deus, a perdoar, ó Pai, mesmo quando somos ofendidos, mesmo quando somos magoados, massacrados, ó Deus, mas que, Senhor, o nosso perdão, Senhor, seja aceito por Ti. Ensina-nos, ó Deus, a perdoar, assim como o Senhor nos perdoou. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, muito obrigada por mais esta escola bíblica e pela participação, pela audiência de vocês, e que o Senhor abençoe cada casa, cada lar, e nos abençoe nessa semana, e que na próxima semana nós possamos mais uma vez contarmos as vitórias do Senhor nas nossas vidas. Amém. Muito obrigada. A paz do Senhor.